Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knaip, vamos falar sobre o Barcelona e sobre o Ronald Koeman. A situação do técnico holandês ficou totalmente sustentável, né? O jogo de hoje e a coletiva pós-jogo mostraram muito isso, né? O Barcelona hoje teve uma atuação muito fraca contra o Granada, um jogo horroroso, uma chuva de cruzamentos, 54 no jogo, né? Começou perdendo os 2 minutos da partida, mostrou uma fragilidade defensiva enorme ao tomar um gol com 2 minutos. E assim, atacou no maior estilo Cuca-Ball, nos cruzamentos, né? Que gera muita polêmica, até porque no Barcelona esse negócio de estilo de jogo é um problema bem grave, né? A torcida vê com muito maus olhos um time que não faz o DNA Barcelona, o estilo cruyffista, né? E o time fugiu muito disso para tentar fazer um gol e fugiu de uma maneira ineficiente, né? E o fato é que o Barcelona jogou muito mal, apesar de ter conseguido empate com o gol do Ronald Araújo, né? A situação não está nada legal e o Koeman foi muito questionado após a partida, porque o Granada não precisa de tic-tac para vencer eles, né? Foi o que argumentado lá, que ele falou assim, jogou meio que a culpa pro elenco. Não é, com esse elenco vocês acham que dá para fazer tic-tac? Nós não temos as peças necessárias, esse time não é o mesmo de 8 anos atrás. Esse é o tipo de declaração que você faz você perder totalmente o elenco, né? Porque você está literalmente falando, esse elenco é fraco comparado com o anterior. É isso que o Koeman está falando e é isso a mensagem que ele passa para os jogadores e não é o que a diretoria quer ouvir, né? O técnico tem que apaziguar os ânimos, puxar a responsabilidade para ele, mesmo que às vezes não seja, entende? O técnico tem que ser o líder, ele tem que aguentar as pancadas, ao mesmo tempo quando tiver as glórias ele poder puxar o mérito para ele também, entende? Não é só ser o saco de pancadas da imprensa, mas o técnico tem que ser o cara que protege, ele tem que ser o pai para essa família que é o time, né? Ele tem que proteger o elenco, e não foi o que ele fez, ele deixou o elenco exposto, ficar falando lá, não, isso aí, o time não é o mesmo nível de antes, por isso que tá mais fraco, não é culpa dele, né? E assim, as declarações dele têm sido muito ruins. A última ali do Luuk de Jong foi até engraçada, né? Que ele falou que o Luuk de Jong é um perigo maior na área do que o Neymar. E assim, ele só falou isso por um simples motivo. Foi pedido dele, o Luuk de Jong, que é um jogador fraco, né? E ele tem que justificar de alguma maneira, ele tenta puxar a sardinha dele. Não é o melhor jeito de falar, porque você está exagerando demais e todo mundo sabe que é mentira o jeito que o Koeman falou. E assim, o Koeman falou que o Barcelona só tem um futuro graças a ele. Aí eu queria ver, por quê? Por quê? Por que o Barcelona só tem um futuro graças a você? Até porque eu tenho o Pedro foi contratado antes de você chegar, entende? Não tem nada a ver o futuro do Barcelona agora com ele, até porque o futuro do Barcelona não é lá essas coisas tão positivas. Não que eu acho que vai demorar muito para eles se recuperarem, porque se organizar a casinha, colocar as contas no verde, o Barcelona em 5 ou 6 anos já pode montar um ótimo elenco, né? Não acho que seja muito tempo, né? Pode ser até mais cedo que isso, né? Porque o potencial de lucro do Barcelona, de faturamento, é gigantesco, mas voltando aqui ao assunto, né? O Barcelona, ele tem algum futuro por causa do Koeman? Não tem nada de futuro por causa do Koeman, porque ele trouxe muito pouca coisa de positivo. Vai falar que ele investiu na base. O Pedro era o jogador que tinha que ser escalado. Agora, se vê o Trincão, que é outro jogador de base, ele jogou pouco e foi emprestado. E que o Puig nem colocado em campo direito é. Entende? Então não há responsabilidade do Koeman em progresso em questões de jovens, em formação de elenco, não há nada disso, entende? Então, assim, para mim, o Koeman não tem responsabilidade zero de qualquer futuro do Barcelona. Aí vai depender muito da diretoria, porque o Barcelona, do jeito que está atualmente, não dá. Então, assim, a situação é complicada e o Koeman, na minha opinião, já perdeu totalmente o elenco, já faz meio que hora extra, até porque, além de não ter o elenco na mão, é um técnico bem limitado, né? Só fez o time funcionar de verdade meio que por acidente, porque quando tem aquelas lesões no meio de temporada, às vezes você tem que arrumar soluções para tentar manter o nível da equipe alto. Aí ele fez uma linha de 3 zagueiros, como os zagueiros estavam machucados, e colocou o Frank de Jong ali no meio. O Frank de Jong, como zagueiro, rendeu tão bem que assim, o time tinha a linha de 3, ele subia para o ataque e conseguia voltar a virar uma linha de 4, que os alas recuavam, né? Ele virava um meia que dava muitas opções para o Barcelona, e eu acho que o Koeman fez isso sem saber. E o Frank de Jong acho que foi o grande, assim, o cara que fez esse esquema funcionar, porque depois que o Piqué e os zagueiros vão recuperando de lesões, ele mantém o esquema, achando que foi o responsável pelo sucesso, só que o responsável foi o Frank de Jong ser um coringa na posição, e coloca o Frank de Jong no meio campo e vira com 3 zagueiros de natural de posição lá atrás. Aí o time perde eficiência ofensiva e ele fica assim sem saber o que aconteceu. Tanto é que eu acho que esse esquema nunca mais foi repetido com o Frank de Jong naquela posição. Então assim,
é complicado, né? Na minha opinião, ele não faz um trabalho ruim como o do Setien, mas fica longe do que era o Valverde. Isso aí não tem nem comparação, até porque a fila de desculpa pro Valverde está bem comprida, né? O pessoal ficava criticando o cara, né? Ah, porque não tem o DNA do Barcelona, ah, porque não é cruyffista. Ele trazia vitória, cara. Essa era a grande verdade. Ele perdeu, acho que em toda a sua campanha em La Liga, nas duas primeiras temporadas que ele foi campeão, somando todas as duas, mais de 180 pontos. Então, assim, ele tem esses números expressivos. Ele perdeu 4 vezes. O Koeman perdeu 4 vezes no primeiro turno da última temporada. Há uma diferença muito notável, né? Eu acho que é capaz do Koeman, nesse 1 ano e meio, já ter mais derrotas do que o Valverde teve em 2 anos e meio no time. Então, assim, é uma diferença claramente notável. Então, o fato é que o Ronald Koeman, ele tem que ser respeitado como o jogador que foi, um zagueiro, assim, fora da curva, um cara que meteu mais gols que o Zidane, jogando numa posição defensiva, né? Óbvio que ele era tão bom subindo para ataque, marcando gols, que ele foi escalado como meia em vários jogos. Nesse caso fazia sentido, mas o que eu quero dizer, como técnico, o Koeman apresentou muito pouco para justificar assim, a vaga no Barcelona e para justificar a permanência dele até agora, né? Eu acho que foi muito pouco e ele é muito assim erguido por causa de uma coisa, o DNA Barcelona, que é a grande praga desse time no momento, que por muito tempo foi uma virtude que diferenciava o Barcelona dos outros times. Agora é o grande problema, porque todo mundo tem que estar atrelado ao cruyffismo, ao DNA Barcelona, e você não consegue achar ninguém de qualidade, porque todo cruyffista e DNA Barcelona de qualidade está empregado, né? Quem consegue fazer esse esquema funcionar, de pressão alta e tudo isso, dificilmente está livre no mercado. Então eles têm que apostar em alguns nomes menos badalados ou quebrar com esse estilo de futebol. Foi o que fizeram com o Valverde. Eu acho que é o que deviam fazer agora. Não chamar o Valverde de volta, acho que não tem culhão para isso. E nem sei se ele aceitaria agora neste momento, mas tem nomes no mercado que são interessantes, e principalmente para mim o Antônio Conte. Se ele aceitaria é outra história, mas ele é um cara que nunca negou desafios em sua carreira como profissional. E o Barcelona é um time com um nome assim gigantesco, né? Você pode não gostar do Barcelona, mas é um nome gigante no futebol, não tem como negar. Óbvio que assim, o crescimento foi mais recente, quando eles começaram a ganhar Champions, mas hoje é um clube assim com uma influência gigantesca no mundo, então talvez o Conte aceitaria. Mas aquele negócio, ele é totalmente o oposto do DNA Barcelona. Às vezes é um cara que vai jogar em contra-ataque, gosta de trocas de passes mais objetivas e diretas. Ele não é o tipo de técnico que vai fazer o time trocar 5.000 bolas até chegar dentro da área. Ele toca 15 passes para tentar fazer o gol e funciona. Não à toa o cara ganhou 5 dos últimos 7 campeonatos de pontos corridos que disputou. Então assim, ele seria para mim o melhor nome possível para o Barcelona. Mas ele vai assinar? O Barcelona vai ter culhão para bancar um Antônio Conte ali? Essa aí eu queria ver, mas assim, tirando ele, estão vendo o Xavi, que eu acho muito prematuro, acho que apresentou muito pouco no futebol do Oriente Médio para justificar o Barcelona. Tem o Ten Hag do Ajax, seria legal, acho que ele seria uma opção muito boa, mas não sei se ele sairia e se o Barcelona estaria disposto a contratá-lo. Falaram de André Pirlo, que eu acho uma opção ruim, não porque o Pirlo eu acho mal técnico, né? Acho que até apresentou coisas positivas, mas até o quadrado de lateral foi uma grande vitória do Pirlo, mas o Pirlo é um cara muito inexperiente e não está pronto para um trabalho como esse no futuro, mas esse como o do Barcelona, mas se tiver mais tempo, ficar mais tempo treinando outros times menores, acho que ele pode crescer o suficiente. Outros nomes, talvez Gattuso, não sei se eu escolheria o Gattuso. Ele é um cara que tem muitos problemas de relacionamento com diretoria, mas montou bons ataques, né? O ataque da Napoli da última temporada era fantástico, então eu não seria assim totalmente resistente à ideia do Gattuso, porque ele tem sim qualidades muito boas. Então vamos ver, né? Tem opções boas no mercado. Acho que o Valverde voltar seria algo assim muito de ironia do destino, né? Ele é uma boa opção, mas eu não sei se ele aceitaria, tá mais porque quando ele saiu do Barcelona, o trio de ataque era Griezmann, Suárez e Messi. Nenhum desses três está mais lá. Óbvio que veio o Depay, tem o Agüero agora, mas é bem abaixo. É melhor que o Bilbao que ele levou a Champions, mas é abaixo do Barcelona que ele já treinou uma vez, né? Então, se ele já não foi um cruyffista, um DNA Barcelona, de pressão alta, de ataque total toda hora antes, imagina agora com esse elenco. Talvez seja o que o Barcelona precisa. Alguém que entenda que o time não precisa do ataque total e tem que ter um nível maior de pragmatismo para vencer as partidas. Mas eles vão ter culhão de fazer isso? Acho complicado. Então vamos ver. Mas o fato é que a situação do Koeman está insustentável. Ele já não tinha o grande prestígio da diretoria, agora muito menos, né? Por esse vídeo é isso, gente. Dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.